1171 de 94 traz lá o Código de Ética do Servidor Público, né? Lá no artigo 6º, tão importante esse artigo 6º, várias demandas já foram calcadas em cima exatamente do entendimento da hermenêutica do artigo 6º do decreto 1171 de 94, onde existe aí a obrigação, o princípio da urbanidade, né? Todo servidor público ele tem que tratar as pessoas com urbanidade, tem que tratar o administrado com respeito, com urbanidade, afinal de contas, né, no frigir, na grosso modo, todo servidor público, agente público de maneira geral, não são só os servidores públicos, mas todos os agentes públicos, eles estão aí numa relação até de subordinação com o administrado, né? Inclusive o juiz, promotores, né? Temos vários casos aí de abusos, pessoas que se acham aí demais, né, verdade? Mas, na verdade, não observa aí o que prescreve o artigo 6º do decreto 1171 de 94, que é o princípio da urbanidade. Então, é uma obrigação, é um dever de todo o agente público, no sentido amplo, né? Tratar com urbanidade o administrado. Então, não é questão até de respeito, como se fala, mas é uma obrigação, está previsto aí no decreto 1171 de 94, lá no artigo 6º. Então, é uma obrigação tratar com urbanidade. A urbanidade tem que fazer parte do serviço público, assim como é previsto também no Poder Judiciário, né? Basta ver o artigo 6º da Lei 8906 de 94, o artigo 6º da Lei 8.906 de 94, traz que não existe hierarquia entre juiz, entre promotores, entre advogados, né? Os três, cada um dentro da sua casinha, dentro da sua caixinha, né? Tem aí dever de respeito com o outro. Então, o juiz não é o patrão do advogado, o advogado não é o patrão do promotor, o promotor não é o patrão do juiz, ou no sentido inverso, né? Existe a única obrigação lá prevista no artigo 6º da Lei 8906 de 94, que é exatamente o dever de respeito, né? Então, tem que respeitar, porque cada um representa uma esfera diferente, cada um representa um poder, né? Ou o sistema de freios e contrapesos, como é o caso do Ministério Público, né? Naquelas atribuições do artigo 127 da Constituição Federal, o advogado é um privado, ele trabalha, com exceção aí do advogado público, do artigo 134 da Constituição Federal, o advogado é uma profissão que é privada, né? Ela tem aí, não tem nada a ver com o poder público, exerce uma função pública, logicamente que exerce uma função pública, mas não é um servidor público, não é um agente público, ele apenas exerce uma função pública com o exercício da advocacia, conforme prevê o artigo 6º da Lei 8906 de 94. E o juiz, por sua vez, o juiz togado, logicamente, que faz o concurso de provas e títulos, previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e ele é, sim, um agente público, né? Um agente público vitalício, né? Então, ele tem lá suas competências, vitalício por causa do que prescreve o artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal, traz as garantias para o exercício da magistratura, assim como o artigo 127, aliás, 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, traz as garantias para o exercício do Ministério Público, né, do parquet, o parquet porque tem origem francesa, né? Então, veja que nós temos aí o Ministério Público, temos aí, e tudo isso que eu estou falando é baseado aí exatamente na questão do princípio da legalidade, né, que provém do conceito, o conceito prático de direito que nós já aprendemos, que o direito como um conjunto de regras imposto à sociedade, e às vezes ele tem essa conotação de alterar, né, o direito vai alterando, a sociedade vai alterando, e aí o direito também tem que ser alterado. E por isso essa colocação aqui, que eu achei muito interessante, porque a PEC 32 de 2020, então o projeto de emenda constitucional número 32, conforme prevê o artigo 60 da Constituição Federal, né, um projeto de emenda constitucional número 32 de 2020, e lembrando-se que está no artigo 60, então trata-se, se estiver enquadrado no artigo
60, parágrafo 4º, será uma cláusula pétrea, né? O que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea são aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, não podem ser modificadas em função de serem cláusulas pétreas, né? E aí aquela discussão doutrinária, não sei se os senhores já ouviram, que não existe nada que vede a revogação do próprio artigo 60, parágrafo 4º, né? Então, de repente, uma PEC pode vir e revogar aí o artigo 60, parágrafo 4º, e aí como é que ficarão aí as chamadas cláusulas pétreas, né? Que são previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Alguns dos senhores já ouviu falar em alguma proibição, alguma vedação, a revogação do artigo 60, do próprio artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, diz que não cabe emenda naqueles casos lá dos preceitos fundamentais, do artigo 5º, etc., da Constituição Federal, né? O artigo 14, que é o direito político, etc., esse não pode se alterar, que alterado pode, não pode ser suprimido, né? Alterado até pode ser diminuído e tal, pode ser aumentado, ele não pode ser suprimido, né? Mas não tem nada que vede aí a supressão do próprio artigo 60, parágrafo 4º, ou do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Isso é uma discussão doutrinária, né, que sempre tem aí nos mestrados e doutorados da vida, essa questão dessas discussões nesse estilo. Muito bem. Então, vejam que a PEC 32, ela traz aí uma reforma administrativa, e essa reforma administrativa, ela implica aí, com certeza, pelo que eu estou vendo, né, em algumas alterações, e talvez a alteração que mais chame a atenção é exatamente o fim da estabilidade do servidor público, né? Nós já tivemos lá em 66 o fim da estabilidade do trabalhador, do empregado, né? Aquele empregado lá do artigo 3º da lei da CLT, né? Aquele que tem que ser pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação, para caracterizar o empregado, que é uma espécie do gênero trabalhador, né? Então, veja que existe aí, trabalhador é um gênero e aí empregado é uma espécie, né? Aquela espécie é sujeita ao contrato individual de trabalho do artigo 442 da CLT. Esse empregado tinha estabilidade antes de 66, conforme prevê ainda o artigo 492 da CLT. O artigo 492 da CLT disse ainda, né? Ainda diz, né, que o empregado, ao completar 10 anos de trabalho numa empresa, ele adquiria a estabilidade. Aí veio a Lei 5.107 de 66 e criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço hoje é um direito do trabalhador, tanto o trabalhador rural quanto o trabalhador urbano, conforme prevê o artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, mas ele não, na verdade, não é mais a Lei 5.107 de 66. Hoje, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é regido pela Lei 8.036 de 90. Então, a Lei 8.036 de 90 é que rege o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que substituiu a estabilidade para os empregados. Já o servidor público, ele ainda tem estabilidade, embora alguns já sejam enquadrados na Lei 12.618. A Lei 12.618, ela trouxe aí, que passou grande parte dos servidores públicos para o sistema geral de previdência social, o regime geral de previdência social, tirou-os do regime próprio, né, e passou para o regime geral de previdência social, e aí criou-se um sistema de legislação complementar na Lei 12.618, seguindo aquele modelo da Lei Complementar 109, né, a Lei Complementar 109, que traz aí o regime de previdência complementar, aquele que tem que fazer em banco e tal, através de contrato, e aí a pessoa se aposenta e para manter o último salário, o último contra-cheque, ela vai pagar por fora aí durante o tempo que ela trabalha, para que no final ela possa se aposentar e receber o valor que ela recebia. Porque o valor máximo hoje o valor máximo em termos de salário de benefício da Previdência Social, conforme prevê a Lei 8.213 de 91,
é de 6.300